O interesse pelo Aquis em minha vida assim, apareceu lentamente. Primeiro fui com um amigo curitibano, o arquiteto Kei Maguire Júnior. Com ele nós trocávamos informações sobre artes gráficas, literatura e assuntos correlatos. Também, nos começos dos anos 80, conheci os artigos do Álvaros, que era caricaturista e escrevia sobre artes gráficas. Desde o princípio, o que me interessou no Ex Libris foi a importância dele como uma iconografia. Digamos assim que, da mesma maneira que uma fotografia representa uma pessoa, a caricatura também representa, a assinatura também. O Ex Libris também é como se fosse um retrato gráfico da pessoa, dos seus interesses artísticos, né, digamos assim. Foi esse o interesse principal imediato. Aí você vai conhecendo os assuntos, vai verificando a diversidade que há entre eles e vai começando a se interessar esteticamente pelo assunto também, pelos desenhistas, pelos estilos, pelos temas dos Ex Libris. E além de tudo, o Ex Libris é como se fosse uma espécie de símbolo da ligação do leitor com os livros, né? Ele é como se ele fosse o elo, um elo que ligasse também a pessoa ao livro, né? Com o tempo, fui conhecendo outros colecionadores. Bom, antes de falar disso, queria dizer que quando você começa a se interessar pelo Ex Libris, é uma compulsão, como outra qualquer. Quem se interessa por música começa a colecionar discos, coisa que eu também gosto de colecionar, por livros também, né? Eu, por exemplo, tenho uma coleção de livros de diários, outra coleção de, sei lá, de Machado de Assis, enorme, Drummond. Então tem uma coleção de livros que passam de 2 centenas. Quer dizer, o Ex Libris também é um elemento literário, né? E ele vai... E esse interesse pelo Ex Libris leva naturalmente à coleção. Embora não seja um colecionador compulsivo, mas eu acabei fazendo uma pequena coleção dessas figurinhas, né? Com o tempo, ali mesmo nos anos 80, eu acabei fazendo um Ex Libris. O próprio arquiteto Kei Maguire Júnior fez o meu. E aí eu fui conhecendo colecionadores, artistas gráficos, conheci gente importante da área, né? Conheci o Jorge de Oliveira, trocamos muita correspondência. Conheci a Elza Aleman, também, que com ela troquei muita
correspondência. Enfim, o Ex Libris, para mim, acabou sendo um dos meus interesses. Me considero menos um colecionador de Ex Libris, mas sim um arquivista do assunto. Comecei antes mesmo de possuir os originais, Ex Libris originais, a colecionar artigos de jornal, entrevistas, reportagens sobre o assunto, livros sobre o assunto. Me lembro que o primeiro livro que eu tive e tenho é o Ex Libris de Manuel Esteves, de 1958. Depois ficou um longo tempo no Brasil sem a publicação de livros sobre o assunto. Acho que somente apareceu no Paraná, em Curitiba, publicado por uma instituição cultural nos anos 90. Acho que a Casa da Palavra também, quando se lançou no mercado, ela distribuiu gratuitamente um opúsculo sobre o Ex Libris, sobre esse tema. Bem, a minha coleção então é basicamente de originais, reproduções, artigos de jornal, de revistas e livros sobre o assunto. Sobre a minha coleção de Ex Libris, bem, eu tenho a dizer que ela não é muito grande. Estou falando naturalmente de originais. Eu devo ter talvez uns 500, 600, 700, nunca contei e nem vou contar. Talvez uns 700. Eles são geram soltos ou colados em livros, né? Livros que eu comprei em sebos e que estavam colados o Ex Libris. Eu gosto muito do Ex Libris colado no livro, né? Muita gente tira do livro, né? Passa algum líquido e tira. No meu caso, eu não gosto. Eu gosto do Ex Libris lá no livro mesmo. Mas tem os soltos também, que eu consegui soltos em trocas. Algumas pessoas me deram. Então, somando tudo, deve dar uns 700, talvez. Quanto aos temas, não, eu não me interesso pelos temas. Para mim, qualquer tema é interessante. Eu não faço distinção e nem estudo eles pelos temas. O que me interessa é a arte mesmo, gráfica, né? Pode ser boa e pode não ser também, pode ser um desenho simples ou não. Interessa também saber do dono do Ex Libris, né? Talvez o mais importante para mim seja saber da ligação do dono do Ex Libris com o Ex Libris. Aí é que me interessa mais. Mas um tema, talvez porque eu gosto de Don Quixote, o tema do Don Quixote é muito recorrente nos Ex Libris, né? É como se ele virasse assim até um símbolo, né, da literatura, né? Então, os Ex Libris com Don Quixote são muito caros, né? Eu gosto muito.
Então acho que é isso sobre esse assunto dos ex-libris que eu possuo. Agora, uma coisa também é interessante, que eu coleciono também ex-libris em reproduções. Eu não me interesso apenas pelos originais, né? Se eu ver reproduzido em algum lugar um ex-libris, desde que a reprodução seja boa, para mim tá bem. É como se eu quisesse aumentar o meu repertório visual, né? Eu não me interesso apenas em ter os originais. Um bom livro sobre ex-libris para mim me dá um prazer enorme, porque eu tenho a possibilidade de ver ex-libris que eu nunca vi, né? Então, eu não sou um colecionador exatamente, né? Bem, meu ex-libris preferido eu não tenho exatamente, mas eu tenho assim um tipo de ex-libris que me agrada, que são os ex-libris em que aparece o livro estilizado, seja brincando com ele, seja transformando ele em um suporte do nome do dono do ex-libris. O livro aparecendo no ex-libris já é, para mim, já é sensacional. Bem, eu tenho 2 ex-libris. Ambos foram feitos no começo da década de 80, quando eu descobri o ex-libris. O primeiro deles foi feito pelo arquiteto curitibano Kei Maguire Júnior. É um ex-libris em que Fecenino, que era para colar nos meus livros desse tipo de publicação. O outro já é mais convencional para qualquer livro. Foi feito por um caricaturista chamado Vicente Salles. Ele já é falecido. E nesse ex-libris ele colocou a minha caricatura e alguns elementos que eu pedi para ele colocar. Elementos que aparecem, por exemplo, nas Mil e Umas Noites, né? Esses são os 2 ex-libris que eu tenho, né?